Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar continuidade na nossa escola de crescimento nível 1 e seguimos no estudo do livro de João, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E vamos para João, capítulo 5, 6, 7 e 8, tá? Peço que todos estejam já com a Bíblia na mão, para que a gente possa fazer essa leitura, esse estudo e possa se aprofundar na palavra um pouquinho mais. Amém? Vamos orar, pedir para que o Senhor traga a direção, para que Ele fale através de nós, fale ao meu coração, ao coração de vocês, e que a gente possa sair a partir dessa aula um pouquinho mais edificado. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade de falar, Senhor, da Tua palavra, de falar, Pai, um pouquinho daquilo, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Que essa palavra venha achar terra fértil, Pai, em nosso coração, venha semear, Pai, venha frutificar, venha crescer com raízes fincadas, Pai, firmes, e que a gente possa, Pai, sair daqui realmente tocado e transformado pelo Teu Santo Espírito. Alcance-nos, Senhor, e responda, Pai, talvez questionamentos que tenham atormentado a nossa mente, nosso coração, e que a gente possa, Pai, te louvar, agradecer e te exaltar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Então vamos lá, ó, livro de João, capítulo 5, vamos começar no 5. E a gente começa já com Jesus, né? Já fazendo seus milagres. O livro de João é um livro muito abençoado e vamos começar a observar isso agora. Vamos lá, ó. Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Havia bastante tempo que esse homem estava ali. Deixa eu só me achar aqui que eu me perdi. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, pois disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que lhe disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, mas bem marcante, né? Eu já chamo a atenção aqui que Jesus voltava para Jerusalém e ele voltava para uma festa, né? Teoricamente, ele voltava para uma comemoração. E ao invés dele pegar os seus discípulos e ir comemorar, ele se desloca para um local totalmente atípico, né? Naquela época, os doentes, inclusive leprosos, não podiam andar no meio do povo, eles viviam em lugares separados, esses lugares não eram lugares agradáveis. Então, assim, aqui fala que era um lugar com 5 pavilhões, então se imagina um lugar grande, né?
que tinham coxos, paralíticos, tinham diversos tipos de doentes. Então Jesus deixa de ir para uma festa para ir para um lugar muito pior, né? E ali estava um homem que esperava todo ano vir aquele anjo, né, para mexer na água, e o primeiro que chegasse seria curado. Porém, ele não podia chegar porque ele tinha sua deficiência, não conseguia se levantar sozinho e sempre dependia de ajuda de alguém. E esse alguém não ajudava. Eu imagino que ele estava ali esperando, né? Quando chegava a hora, o pessoal devia passar por cima dele, pegar o seu milagre e ir embora. As pessoas chegavam e iam embora, chegava, era curado e ia embora, e ele, há 38 anos, continuava ali. Mas Jesus foi ali para tirar esse homem que há 38 anos via pessoas tomarem a sua frente e receber milagres, chegarem e ir embora, chegar e ir embora, chegar e ir embora, recebendo milagre. E ele continuou. 38 anos é quase minha idade, eu tenho 40. Então, assim, era muito tempo. Ele estava muito tempo ali. E já não, talvez não acreditava mais, talvez já não cria mais, mas Jesus foi lá, mandou ele pegar as coisas dele, levantar e andar, independente do lugar, independente do dia. Desculpa, gente. Independente do lugar, independente do dia, independente da situação. Era sábado, o lugar insípido, atípico, não era o lugar que ele foi, mas Jesus foi lá e o curou. O curou, recebeu críticas por ser sábado, mais um motivo para perseguição. Enfim, os religiosos, as pessoas olhavam e acharam mais um pretexto para tentar acusar Jesus de alguma coisa. Mas Jesus ali firme, continuou, e o homem foi curado, seguiu sua vida. A gente pode observar que ele creu. Ele creu. Assim que ele recebeu a palavra, levanta, pega as tuas coisas e anda. Ele levantou, pegou e andou. Então ele recebeu essa palavra, ele creu. Assim eu acredito na nossa vida. Às vezes a gente pode estar aqui numa luta há 1, 2, 3, 10, 20 anos, 15 anos, 30 anos, 38 anos ou até mais. Mas Jesus, ele continua o mesmo, sabe? Ele vai, no momento certo, dentro dos propósitos dele, da vontade dele, fazer aquilo que é melhor para a gente sempre, né? Quando a gente pede um pão a um pai e ele nos dá pedra, jamais. Então basta a gente crer e estar atento e sensível à voz dele, porque às vezes Deus tem mandado a gente fazer algo e a gente não tem ouvido, assim como Deus falou. Jesus falou com esse homem. Ele falou, levanta. Se ele está distraído ou não acredita, levantar. Como é que eu vou levantar? Eu não consigo andar. Eu estou aqui há 38 anos, eu estou aqui há tanto tempo e nada mudou. Entendeu? Vem anjo, entra anjo, ano após ano, vem pessoa, recebe milagre, vai embora, todo mundo, ninguém me ajuda. Por que eu vou levantar? Como é que eu vou levantar? É impossível de eu levantar aos olhos humanos, mas ele simplesmente recebeu e agiu. Então é importante a gente estar sensível à direção e à voz de Deus, receber essa direção e colocar em prática e agir. E a partir dali, não peques mais, né? Segue adiante para que não suceda coisa pior, fala mais à frente. Então, assim, não adianta a gente também buscar a Deus, como a gente vê muitas vezes, infelizmente, as pessoas buscam em Deus algo, tal, quando conseguem, a partir dali, às vezes, deixa até Deus de lado, volta a levar uma vida que não agrade tanto a Deus. Poxa, e aí? A gente vê, então, realmente só buscar o milagre de Deus e não ao Pai? Então, assim, é bom a gente observar sobre isso. Amém, gente? Então, vamos ter fé. Essa passagem, ela realmente relata um grande milagre, um milagre que há 38 anos parecia impossível, mas Jesus, ele cura, ele liberta, ele sara, tanto física como espiritualmente, né? Como dos sentimentos, da alma. Então é importante a gente estar sempre com os ouvidos atentos e obediente à voz dele, né? Como esse homem obedeceu. Não? Como a gente tem que estar sensível para ouvir, a gente tem que estar apto a obedecer e disposto a obedecer, porque obedecer muitas vezes não é fácil. Amém? Vamos seguir no versículo 19. Nós temos 4 capítulos para falar, então a aula tem um tempo, né? Então a gente não pode demorar tanto. Eu vou tentar resumir bastante aí para a gente conseguir falar dos 4 capítulos, tá bom? No versículo 19, vamos lá. Então lhes falou Jesus: em verdade, verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então o Filho não faz nada por si, ele aprende do Pai. Né? É como um pai
criando um filho no dia a dia, tu está criando uma criança, muitas vezes você não está nem falando, mas você está fazendo coisas próximas. A criança, ao ver, vai repetir aquilo que o pai está fazendo. Então é o que ele coloca aqui, naturalmente falando, né? Pode fazer de si mesmo, não somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo que eles fizer, o filho também semelhante o faz. O filho repete aquilo que o pai faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Então, 21. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que a fim de que todos honrem o filho do modo porque honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra, permanecerdes em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que os aceitais de glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, que vos acusa é Moisés, quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como escrevereis nas minhas palavras? Né? Aqui, desde o início, Jesus já se coloca como filho de Deus, ele está sendo, questionado pelos fariseus, como você curou no sábado, aquela coisa toda, e ele desde o início se coloca, eu vim do Pai, tudo que ele faz eu faço. O que eu faço é que vem dele, eu não faço de mim. E ele vem tentando mostrar para eles, que essa é a missão dele, que ele é filho de Deus, que ele faz, se o Pai faz, ensinou, e ele repete, ele não faz obras da vontade dele. E aqui ele aponta, para a salvação, para o juízo. Ó. Quem ouve, lá no 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte pela vida. E lá embaixo, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição de Cristo. Então, assim, quem crê em Jesus, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai,
reconhece, se arrepende, ele automaticamente recebe a graça do Senhor e já é salvo. E no dia do juízo será lá ressuscitado, enfim, se já estiver morto, para ir com o Pai. Amém, irmãos? Vamos dar sequência. A gente agora vai no capítulo 6 e fala um pouquinho da multiplicação dos pães, tá? No versículo 1 diz assim, ó, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui a gente tem a multiplicação dos pães, né? Outra passagem bem conhecida. É legal que o povo ia vendo, né, os sinais, ia seguindo Jesus e foi se gerando multidão. Aqui, quando se contabiliza só de homens, a gente tem a quantidade de 5.000 homens ali naquele lugar, e quando se dão conta, não tem comida para aquele povo todo, né? O povo vai acompanhando, vai seguindo Jesus, está ali, Jesus está fazendo milagre, está pregando, está ensinando, está o tempo todo, né, discipulando, vamos colocar assim. Só que em algum momento Jesus olha para aquela multidão já, lógico, programando um milagre, imaginando, e agora, o que vamos fazer? Temos dinheiro para isso tudo? Não, não temos. Então aparece um menino lá, encontram ele com 5 pães e 2 peixinhos, e de início esse menino já cede, né? Se a gente entende que tem uma multidão ali sem comida e ele tem a dele, ele já abre mão daquilo que é dele por obediência e por algo maior, né, que viria a acontecer. Então Jesus pega aquele pão, aquele peixe, levanta para o céu e dá graças. Antes dele distribuir, antes de qualquer coisa, ele agradece, né, já tendo a certeza do porvir, do milagre. Isso é um grande aprendizado, né? Muitas vezes a gente quer receber para depois agradecer. A gente quer ver Deus agir para depois dar graças a Deus pelo aquilo que a gente recebeu, ou recebeu, no caso, que a gente espera receber. E nesse caso, Jesus pega o pão, levanta para o céu e dá graças. Quando desce, entrega na mão dos discípulos e vão repartindo, distribuindo. Tantos 5.000 homens, imaginam quantas mulheres, crianças, famílias, quantas pessoas tinham naquele lugar. Todos comeram, se alimentaram, ainda sobrou 12 cestos. Então, assim, é um milagre, é uma provisão de Deus. A gente vai ver mais à frente que Ele é o pão da vida, é o pão que sustenta, é o pão que alimenta. E aquilo ali alimentou toda aquela multidão, não só espiritualmente, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E a gente pode enxergar aí como Deus é poderoso e como Deus não deixa nada fora de encaixe, nada fora dos propósitos dele. Ele já tinha tudo planejado para aquele momento, ele sabia o que ia acontecer. E quando ele levanta e dá graça, daquela multiplicação acontece e aquele povo é abençoado, não só de se alimentar e viver aquele momento e presenciar o poder do Senhor Jesus, né? Porque eu creio que mais do que aquele pão foi presenciar aquele milagre e ver Jesus ali
presencialmente, multiplicando aquilo, agradecendo, e aquilo não acabava, e no fim sobrou mais do que tinha antes, muito mais. Né, gente? Amém. Aí vamos lá, no 19, Jesus anda por sobre o mar. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui tem uma situação bem interessante, né? Os discípulos seguem, deixam Jesus para trás, pega o barco e vai ao mar, né? E esse mar se agita, né? A gente pode fazer aqui uma comparação de quando a gente, na nossa vida, acha que pode seguir sem Jesus no barco, sem Jesus com a gente, que a gente dá conta, a gente consegue, pô, vamos trabalhar, vamos batalhar, vamos madrugar, não tem tempo para Jesus, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas nosso barco se agita de uma maneira que a gente fica realmente perturbado. De repente vem Jesus caminhando sobre as águas e entra no barco e nos leva ao porto, né? E nos leva à segurança, nos leva de volta. Eu fico imaginando realmente esses discípulos ali naquele momento recebendo Jesus, né? Olhando Jesus vindo sobre as águas, entrando no barco e seguindo adiante. Então, assim, Jesus ande conosco, vendo o nosso barco, acalma essas águas e vamos que vamos, né? Aqui a gente segue no 22, Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Perdão, vou voltar aqui. O espaço está pequeno aqui, ficou meio ruim de botar a Bíblia. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, os outros barquinhos chegaram de Tibíriades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. A multidão acordou depois, né? Sendo que já tinha visto que os discípulos tinham ido no barco, só faltava um barco e Jesus não tinha ido no barco com eles. Ué, mas cadê Jesus? Onde Jesus foi parar? Então a multidão decidiu ir atrás para achar Jesus. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus aqui está dizendo: vocês vieram atrás de mim, né? Mas não pelas maravilhas, não pelo meu poder, não por mim. Vocês vieram pelo pão que eu te dei, que alimentou a sua carne. Mas trabalhar pelas coisas eternas, né? Busca o Criador, não o que o Criador tem criado, não o milagre do Criador. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhar pelo pão, o pão da vida, né? Que é o Senhor Jesus, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirijam-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, qual é o grande objetivo primeiro nosso em vida? É crer em Jesus, que Jesus foi enviado por Deus, que ele é nosso único Senhor, suficiente Salvador, que ele é nosso tudo, né? Quando a gente reconhece isso, esse é o nosso grande primeiro propósito, a nossa grande obra de Deus que a gente tem que fazer. Isso é muito claro aqui, ó. Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Ainda perguntam: quais sinais? Depois disso tudo: quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus:
Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui, o povo diz que os pais que receberam o pão do céu, receberam um maná diário lá na época de Moisés, e Jesus faz uma equiparação do que Deus está fazendo, que Deus envia o pão da vida através dele, né? E ele se coloca, eu sou o pão da vida, aquele que te sustenta por toda a vida. Enfim, o que foi feito lá atrás, hoje está sendo feito 1000 vezes melhor, aquele que vai entregar-se por você e vai poder te dar a salvação eterna, aquele que alimenta por toda a vida. E esse eu sou o pão da vida é o primeiro do eu sou, né? No livro de João, a gente vai ter 7 vezes Jesus falando eu sou. Essa agora é o primeiro, eu sou o pão da vida. A gente vai estudar daqui a pouco no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aí segue, né? Depois, né, nos próximos capítulos, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus se coloca 7 vezes como o eu sou aqui no livro de João. Amém, gente? Porém, lá no versículo 36, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aqui ele ratifica, né? Aquele que crê, qual é a vontade de Deus? Que todos creiam nele, em Jesus, como Filho de Deus e o Salvador. E todos aqueles que nele crê, será salvo e terá vida eterna. Eu quero ler um versículo aqui, ó. Porém eu já vos disse, embora não tenha visto, não. Aqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus, eu aprendi isso na minha vida, né, em experiências, em cabeçadas, em erros e acertos. Jesus está sempre de braços abertos para nos receber, sabe? Para nos abraçar, para nos curar, para nos sarar, para nos consolar, para nos receber. Então, aquele que Deus dá para Jesus, né, que nós somos escolhidos de Deus, né, antes de nascermos, Jesus já sabe quantos fios de cabelo tínhamos na nossa cabeça, ele nos conhece, não tem nada que a gente faça que possa surpreender a Deus, que Deus já sabe tudo, ele é onisciente, enfim. Todo aquele que chega a Jesus, Jesus jamais lançará fora. Então, irmão, não deixe nada na sua cabeça, na sua mente, na sua vida, na sua caminhada te acusar ao ponto de você achar que não merece. Porque merecer nós não merecemos, mas o grande sacrifício já foi feito, é pela graça, não há o que ser pago. Há que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E você reconhecendo, os pecados são apagados, perdoados, nossa vida é restaurada, nós nascemos de novo, nós comemos do pão da vida, que nos alimenta e nos sustenta pela eternidade. Retornamos a falar, vamos ter problemas, vamos seguir, a vida continua. Porém, é muito diferente da gente seguir na vida com Jesus, com o pão da vida que nos sustenta e nos alimenta, ou seguir da maneira que nós entendemos que podemos seguir, sozinho, trabalhando, guerreando, ajudando, fazendo as coisas com a nossa própria força, com o nosso braço forte, né? Isso realmente chega uma hora que cansa, chega uma hora que a gente percebe que a gente não dá conta, que a gente depende de algo mais, e esse algo mais realmente é o sustento do Senhor, é o Espírito Santo de Deus nos acompanhando e nos sustentando. Então, vem a Ele que Ele não te lança fora jamais, e isso é sempre, né? Às vezes, mas eu já tenho 200 anos de crente, já me converti há tantos anos, mas às vezes você tem se sentido só, tem se sentido longe, não tem se achado digno de estar na presença de Deus, talvez por uma atitude ou outra que você tem errado, ou por muitas atitudes, por um caminho que se desviou, por uma jornada que você tem seguido e não tem agradado a Deus. A gente sabe o querendo ou não, que agrada a Deus, e isso tem vindo como peso sobre sua vida.
Entenda, Jesus já fez o sacrifício, ele te ama, ele te perdoa. Não há nada que você possa ter feito que tenha o assustado, sabe? Eu não estou falando que ele aceita o pecado, não, se arrependa, venha a ele, mas ele está de braço aberto, ele não te lançará fora. Jesus te ama, nos ama, amém? Vamos lá, versículo 41, a murmuração dos judeus, diz o título da minha Bíblia aqui. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Perdão, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade eu vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. De novo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Eles receberam o maná lá no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Aqui Jesus já aponta para a salvação, para a vida eterna. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Qual o pão da vida? É a carne dele. Ele veio em sacrifício para dar a própria vida para nos alimentar a vida eterna. Amém, gente? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como podes este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou. E igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. As pessoas não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus repetia, eu sou o pão da vida, aquele que comer da minha carne jamais terá fome, terá vida eterna. E ele está o tempo todo insistindo. Os seus pais comeram maná que é o do céu, mas morreram, porque aquilo lá só alimentou o corpo. Eu alimento o corpo e espírito e dou a vida eterna. O corpo pode morrer, mas a carne viverá para sempre. E Jesus seguiu nos seus caminhos e o fez, né, nos dando a salvação. É muito forte, assim, né, a gente lendo e imaginando na época tudo que veio depois, e hoje a gente aqui, né, 2020, anos depois, e ainda sendo salvo, sendo restaurado, tendo a vida eterna por causa desse sacrifício do Senhor Jesus. No versículo 60 diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Poxa, o que ele está falando escandaliza? Imagina o dia que vocês virem o Filho do Homem, eu, Jesus, subir para o lugar que eu estava, subir para o céu. Quantos escandalizados ou assustados ficariam, né? Que será, por 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e o que haviam de trair. Prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Amém, gente? Aqui Jesus já sabia da traição, ele continua falando aqui também muito forte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra do Senhor, que a gente está lendo aqui, é Espírito e é vida, isso alimenta, isso nos sustenta, isso, né, incendeia o nosso coração, porque são Espírito, essa palavra ela tem vida. E assim a gente deve viver, né? Por isso a gente deve buscar e ler a palavra do Senhor, para nos alimentar.
para a gente ter vida, para a gente viver no Espírito e ser sustentado pelo Senhor. Amém? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Muitos já tinham ido. Ó. Esse cara tá ficando maluco. Olharam assim, que doideira é essa? E deixaram Jesus para trás. Então perguntou Jesus aos 12. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Daí vem Pedro, né? Pedro era demais. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12. Perdão. Não vos escolhi eu um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Essa fala de Pedro aqui, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Senhor Santo Deus. Isso move muito a minha vida, né? Às vezes eu olho assim nos momentos mais difíceis, cara, para quem eu irei? Não tem. A sua palavra é o que me sustenta. Seu amor é o que me sustenta. Não tenho outro caminho a não ser estar aqui aos pés do Senhor, vivendo, tendo comunhão. E isso é o que nos segue, é muito forte isso. Eu fico imaginando, as pessoas ali naquele momento estavam deixando Jesus, aquela multidão, né? Havia uma multidão, muita gente comendo, recebendo as bênçãos e tal, mas quando Jesus vem com a palavra mais direcionada, a maioria não entende, começa a deixar Jesus. E Jesus se vira para os 12 e pergunta: vocês também vão me abandonar? E Pedro vem e diz isso: para onde iremos? Né? É tu que tens a palavra de vida eterna. Enfim, é muito forte, não tem para onde ir, né? Tem que seguir ali. Isso é a prova que a palavra ela jamais volta vazia, ela sempre frutifica. A palavra lançada pode não alcançar um, dois, mas alguém vai alcançar. E o Senhor aqui alcançou muitos também, apesar de muitos terem ido. Vamos começar o capítulo 7, gente, que o tempo já está estourando, ainda falta 2 capítulos. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Isso Jesus sendo perseguido já. Enfim, ora a festa dos judeus chamava de festa dos tabernáculos. Estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele e seus irmãos. E lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há que procure ser conhecido porque ninguém há que procure ser conhecido em público. E contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, nem os irmãos dele estavam acreditando mais nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Então, assim, ele fala com seus irmãos: o mundo não vos odeia, mas me odeia, porque eu dou prova de que as obras do mundo é má. As pessoas só odiavam a Jesus porque Jesus as confrontava, né? A palavra de Jesus sempre foi direta, né? E ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele era íntegro nisso, ele não se desviava nesse propósito. Isso gerou ódio, né, nas pessoas. Isso gerou uma repulsa, uma inveja, uma sede de vingança. Porque ali tinham muitos sábios, as pessoas estudadas, conhecidas da letra, da palavra, né, dos escritos, e Jesus veio confrontar tudo, quebrar todo o conceito e destruir tudo que eles estavam cheios de si, né, cheios de palavra, mas não viviam aquilo. E Jesus veio quebrando tudo isso. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e os outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus corria já em meio à festa,
E Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Aqui ele dá uma... Moisés já deu a lei, mas ninguém observa, ninguém cumpre a lei, né? E mesmo assim procura matar ele. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Respondeu Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ele não vem dele, né? Não vem de Moisés, mas vem dos patriarcas. O sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que os indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Enfim, ele circuncidava ao sábado, mas Jesus não podia curar, né? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele quem procurou matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que é, de fato, Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com fim de os ensinar? Que significa de fato que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Bem, gente, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se. Jesus exclamou. Perdão, vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vou repetir, gente, isso é muito forte, tá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, é o que a gente tem que falar. Quem crê em Jesus, fluirá rio de água viva. Se tem sede, vai para ele. Tem algo estranho, está faltando algo na sua vida, vai a ele, que vai fluir rios de água viva. Receba. A gente tem a menção ao Espírito Santo, que nos sustenta, que nos alimenta, que está com a gente o tempo inteiro. E dele flui rio de água viva. Amém, gente? É muito forte isso. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Naquele momento o Espírito ainda não estava disponível, né, até Jesus ser glorificado e o Espírito Santo ser dado, mas Jesus já apontava para aquilo. E a gente hoje tem, graças a Deus, o Espírito Santo morando dentro de nós. Aceitamos o Senhor, Jesus veio habitar em nós e morar em nós, e de nós flui rios de água viva, que nos sustenta, que nos alimenta diariamente. Amém? Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é o verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia, daquele lugar? Não. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão.
Deus está no controle. Até aquele momento ninguém poderia botar a mão nele, né? Diversas vezes já foram para prender, para pegar, para matar, mas ainda não era chegada a hora. E quando as pessoas aqui debocham, né? Poderá Cristo vir da Galileia? É um sinal assim de pessoas procurando algum tipo de justificativa para tirar credibilidade do que Jesus havia feito, vinha fazendo, de suas palavras, porque as palavras dele eram poderosas, as pessoas ficavam mexidas. Mas o tempo todo elas procuravam achar o subterfúgio, né, para desqualificar aquilo que Jesus falava. Então elas buscavam de tudo, até de onde ele era, naquele momento. 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam ele: jamais alguém falou como este homem. A palavra era poderosa. Os guardas voltaram, pô, ninguém nunca falou como ele. Voltaram mexidos, tocados. A palavra penetrou, né, de alguma maneira. E esses homens ficaram mexidos. Até porque, como eu disse, não era chegada a hora. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta febre que nada sabe de lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não levanta profeta, e cada um foi para sua casa. Nicodemos ainda, né? Nicodemos que teve com Jesus lá, às escondidas, ainda argumentou realmente, né? Vocês não vão ouvir o outro lado? Que lei é essa? A gente vai acusar, matar e condenar? Vamos lá que o tempo está ultrapassadíssimo. Capítulo 8, gente. Entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Jesus não parava. Jesus era milagre, era palavra, era pregação. Subia para o monte e ensinando e curando. Não havia descanso naquele tempo, né? Foram poucos anos de ministério, mas intensos. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. Muito forte, né, até aqui. Jesus está lá ensinando, me vem os fariseus lá com uma mulher, ela estava adulterando, na lei de Moisés manda quem estiver adulterando ser apedrejado. Eu já imagino o cenário daquela época, né? Uma mulher naquele tempo que já não tinha direito a nada. Se hoje as mulheres ainda lutam, né, por direitos iguais, imagina naquela época, que não tinha direito a nada, era totalmente subjugada, a mulher não tinha valor, e ainda foi pega em adultério, e ali ainda autorizar que aquela mulher fosse apedrejada. E eles querendo testar Jesus, ver o que Jesus ia dizer, leva até Jesus. E Jesus olha para aquela mulher compadecida. Primeiro ele continua do jeito que estava, e aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Todos sobem, começando pelos mais velhos, todos saem, até não restar ninguém. Jesus olha para aquela mulher: alguém que te acusa ainda está aqui? Não, então vai, no peque mais. Muitos o acusaram naquele momento, muitos apontaram o dedo, muitos já estavam dispostos a apedrejar, mas quando pararam para refletir, olhar para dentro de si, perceberam que ninguém era digno de fazer isso. Não é ninguém, porque todos erraram de um jeito ou de outro, e muitas vezes até pior, porque ela, ao adulterar, ela fazia mal para o corpo dela, de repente para o marido, enfim, ou para com quem ela adulterou, mas muitos faziam mal para outras pessoas também, enfim, eram hipócritas, pregavam alguma coisa e viviam outra, tinham diversas situações naquele momento, né? Vamos continuar aqui. Mas ouvindo ele,
aquele que dentre... Eu vou voltar aqui no 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Né? Os mais velhos, os mais sábios, os mais vividos foram saindo rapidamente, e os mais novos foram saindo depois, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Não é Jesus que te condena. Vá e não peques mais. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Segundo, eu sou, né? Agora a luz do mundo. Primeiro pão da vida, agora a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. É muito forte, né? Não estou sozinho. Se você julga por você. Se eu julgo, não. Eu julgo verdade. Meu julgo é verdadeiro. Porque eu não julgo só por mim, julgo por mim e pelo meu Pai que me enviou. Eles são um, né? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico a mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também não conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Eles estão questionando a Deus quem questionando a Jesus quem é seu pai, isso aqui. Eles não conhecem nem o pai nem o filho. E aqui a gente vai ver mais sobre isso. Jesus não dava mole, né? Era paulada atrás de paulada. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis do vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Olha Jesus falando: eu vou embora. Você não poderá ir, porque está cheio de pecado e não reconhece. Então diziam os judeus: terá ele caso a intenção de suicidar-se? Simplesmente eles não entendiam, né? Porque diz: para onde eu vou, vós não podes ir. Prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, eu, Jesus, morrerei nos vossos pecados. Não adianta, se não crer em Jesus, que Jesus é o Salvador, o único e suficiente Salvador, morrereis nos pecados. Porque o primeiro passo é crer em Jesus, crer que Ele é o único Senhor e Salvador, não há outro caminho, não há outra possibilidade. As pessoas hoje falam no universo, do Deus Sol, Deus Lua, é Jesus. Não existe outro caminho. Quem não crê em Jesus, infelizmente, não terá outro caminho. É o que está escrito: porque não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Morrendo no pecado, infelizmente, não vai ter a salvação. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é desde o princípio vos tenho dito. Que é que desde o princípio te tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Jesus só estava repetindo o que vem de Deus. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa frase mexe muito comigo, porque Jesus fazia sempre o que agradava, né? E por isso Deus estava sempre com ele, né? É forte.
Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente fala muito até esse versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes vem: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só é discípulo quem permanece na palavra do Senhor. Olha isso: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo. Então hoje a nossa grande luta é ler e permanecer, é absorver, entender e permanecer, para que a gente possa ser discípulo, conhecer a verdade e a verdade nos libertar, abrir nossa mente, nos libertar. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Não existe subterfúgio, não existe meio termo. Quem pratica pecado se torna escravo daquele pecado, até conseguir deixar, né? E Jesus é categórico aqui, é categórico. Temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, mas o pecado não é admitido, né? Deixando claro, nós somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Eu erro diariamente, todo mundo erra, não há gente perfeita, mas a gente vive numa luta de santificação, numa luta espiritual, né, para viver o mais reto possível diante do Senhor, mais reto e longe do pecado. Me perdi aqui. Conhecereis a verdade. Comete pecado, é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Quem é escravo não fica para casa, sempre numa casa. O escravo vai lá, faz o serviço e vai embora. Aí dorme lá fora. O filho mora dentro da casa. Olha a conjectura aí, olha o que Jesus está falando. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe respondeu: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Como vocês são filhos de Abraão, lembra lá atrás? Se o filho faz aquilo que o pai ensina, aquilo que o pai faz, o filho repete. Abraão nunca ia tentar matar Jesus, pelo contrário, apontou para Jesus. E eles estão falando que são filhos de Abraão e tentando matar Jesus. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Como assim vocês são filhos de Deus? Deus me enviou e vocês querem me matar, vocês não me amam. Eu sou filho de Deus. Então vocês também não vieram de Deus, não vieram de Abraão, não vieram de Deus. Com a razão porque não compreendeis a minha linguagem e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No diabo não há verdade. Eles são filhos do diabo, estão tentando matar Jesus, são filhos do diabo. Quem é homicida? Quem é assassino? Quem é o pai da mentira? O diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. De que temos nos alimentado, né? Responderam: pois os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Será salvo.
Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônios. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizes que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras, atiraram nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém, irmãos? Bateu 1 hora já aqui, passei bastante, mas é uma palavra muito, muito forte, assim, nem deu para entrar muito em detalhe, que são 4 capítulos, são muitas coisas, a gente leu e fez alguns comentários, mas é isso. Jesus ele constrangia totalmente, ele era totalmente reto, mas ele é o que veio para dar a vida por nós. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, e sem ele nós não somos nada. Como ele falou para aquela mulher: vai, não peques mais, vamos seguir, vamos buscá-lo, entregar a vida para ele, aquele que reconhecer como o único Senhor e Salvador, seguir, vivendo uma vida de fuga, né, santificação, fuga do pecado, e continuar ali buscando ao Pai no dia a dia. Não há outro caminho a não ser grandes experiências, enfim, e crescimento espiritual no Pai. Queridos, fica com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.